O verso 18 do texto que nós lemos diz assim: E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amados, Eliseu, ele exerce uma postura de fé, nós vimos isso. Mas eu não estou dizendo com isso que eu e você não precisamos orar, não precisamos clamar, não precisamos colocar o joelho no chão, não é isso não. A ideia aqui é deixar claro que nós não podemos lembrar de Deus só no dia da dor, Ele já tem que ser real em nossa vida. Mas diz o texto aqui que o profeta, então, ele ora a Deus, ele fala com Deus. Eu entendo, amados, que isso é uma necessidade sobre a nossa vida. Nós falamos aqui há tempos atrás sobre o contexto da oração e da importância da oração, porque é ela que vai determinar a nossa vitória. Porque nós falamos aqui há uns tempos atrás que Deus, ele não atende necessidades, e eu torno a dizer, Deus não atende necessidades, Deus atende oração. Você precisa de algo? Clame ao Senhor, ore a Deus, tenha um diálogo. Sabe por quê, amados? Então eu tenho que declarar, é como se fosse uma regra. Na verdade é uma regra, mas sabe o que Deus espera? Que você se relacione com Ele, porque a oração, ela traz isso, ela traz intimidade, ela faz com que você tenha intimidade com Deus. Então Deus, Ele na verdade está falando aqui de relacionamento. Isso precisa existir em nossa vida, para que a bênção chegue em nossa vida. Você se lembra de Sansão? Vou pedir para você abrir um parêntese aí, um novo parêntese, vai lá comigo em Juízes, no capítulo 15, Juízes capítulo 15, o verso 14, diz lá: E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimando, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou àquele lugar de Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos filisteus? Amém? Você se lembra dessa história? Uma queixada de jumento e Sansão mata 1000 homens. Veja uma coisa do texto, um detalhe do texto, é que Sansão estava ali cumprindo o propósito da parte de Deus para ele. Sansão estava ali fazendo exatamente aquilo para o que Deus o havia chamado. A proposta para a vida de Sansão estava naquele momento sendo cumprida. Sansão estava dentro do propósito de Deus, fazendo a obra de Deus, cumprindo o chamado de Deus para ele. Mas veja que no final daquela luta, no final daquele momento ali em que ele está cumprindo a vontade de Deus, ele se desgasta ao ponto de ficar à beira de morrer de sede, de cansaço, por conta do trabalho, do esforço que ele teve, estando envolvido, estando envolvido no propósito de Deus. Amados,
vem comigo aqui no raciocínio, entenda uma coisa, eu e você podemos nos propor a fazer tudo para Deus. Nós podemos abraçar as causas, nós podemos nos envolver nos ministérios, nós seremos mais do que participativos, nós podemos vestir a camisa da igreja de modo literal e cumprir com tudo aquilo que é necessário, fazer todas as coisas. Veja, isso não vai impedir que o desgaste, que o cansaço, que a necessidade chegue até a nossa vida. Isso não vai impedir que eu e você viva problemas, crises, dificuldades. Amados, se fosse diferente, enquanto Sansão cumpria o propósito, Deus já poderia estar suprindo e dando forças para ele, e renovando as forças dele, enquanto ele estava trabalhando lá e matando todos aqueles homens, e queixada para lá e queixada para cá, Deus poderia já estar suprindo a sua sede sobrenaturalmente, ou dando a ele a força que vinha se desgastando, e Deus vinha repondo. Percebe que isso não acontece em nenhum momento. Sansão se desgasta, mesmo estando cumprindo o propósito de Deus para a vida dele, e no final ele diz: depois de fazer toda esta obra, eu vou morrer agora de sede? Sansão, amados, num dado momento ali, ele se coloca diante de Deus, não trabalhando, não mostrando obras, não cumprindo o ministério, mas orando e dizendo para Deus: eu morrerei agora de sede. E o que acontece, amados, é que nesse momento em que existe uma oração e um clamor, Deus opera o milagre na vida de Sansão e dá a ele aquilo que ele precisa. Amados, não importa o tanto que eu e você fazemos, se não houver oração, se não houver relacionamento com Deus, sabe, se Deus não for para nós alguém íntimo, se os nossos joelhos não tiverem o hábito de se dobrar todos os dias, se nós não estabelecermos isso com Deus, não importa o tanto que nós estamos fazendo de obras dentro do ministério, nós vamos nos desgastar, e lá na frente nós podemos morrer de sede, como era o caso de Sansão aqui. É relacionamento. Entende? A oração, ela tem o poder de nos manter vivos e de nos matar também, caso ela não ocorra. Então, é possível alguém estar no ministério, dentro da vontade de Deus, fazendo a obra, direcionado por Deus, e mesmo assim morrer, se não souber acessar a fonte do relacionamento íntimo que a oração exemplifica ou tipifica, ou então traz essa verdade que existe um relacionamento. Nós oramos, nós falamos com Deus. Percebe que no meio daquele milagre todo que aconteceu na vida de Eliseu, amados, ele não apenas exerceu fé, ele não apenas era o profeta que trabalhava, que se empenhava, ele orava ao Senhor, ele falava com Deus, ele clamou ao Senhor naquele momento, ele contou com a ajuda de Deus, aquela ajuda que vem pela oração. A oração tem o poder, amados, de nos manter vivos ou não. Nós podemos fazer 1000 coisas, se nós não tivermos uma vida de oração, de intimidade, se não houver relacionamento, amados, com Deus em nossa vida, não importa tudo que nós fazemos, é como perder tempo.